Excelente notícia no Mengão. Bruno Henrique renova até 2027. E Plata volta a treinar normalmente. Flamengo prepara uma marca e já tem 4 nomes, hein? Danilo balança o mercado europeu e tem bastante times, interessados no nosso zagueiro. Fala, nação! Alô, torcida do Mengão! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no seu canal Flamengo da Nação Brasil, que é o seu canal de notícias sobre o Mengão dentro da plataforma do YouTube. Eu já te convido aí para você deixar o joinha, deixa o like nesse vídeo e nos ajuda a chegar cada vez mais longe. O seu like é fundamental para o nosso trabalho e você não paga nenhum centavo por isso. Também peço para você aí que ainda não é inscrito, dá uma olhadinha nesse botão aí embaixo aí, tá escrito assim, inscrever-se. Clica nele aí e também no sino de notificações, colocando receber todas as notificações para você ficar por dentro de tudo, mas tudo mesmo que rola sobre o Mengão, o mais querido do Brasil. Danilo desperta aí o interesse de Napoli, Milan e Porto. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre Lucas Paquetá e Pulgar. Jogam na quarta-feira, você vai saber disso agora no seu canal Flamengo da Nação Brasil. Mas antes aí, eu já pergunto para você que é torcedor do nosso Mengão mais amado, mais querido do Brasil. Gostou da renovação de Bruno Henrique? Responde aí. Bruno Henrique tá aí, oficializou aí a renovação, só faltava a assinatura do craque. Ele foi ao Ninho do Urubu aí com a família, com a esposa, os filhos, e assinou um novo vínculo até 2027. Não tem alteração salarial, não vai baixar salário, nem nada. Ficou com o mesmo salário, não houve proposta de mexer, nem nada. Mas ele disse aí sobre o carinho que ele tem pelo Flamengo. Ele disse que mexeu, disse que a palavra que define tudo que ele viveu até o momento é gratidão. Então ele tem muita gratidão pelo Mengão e aí está muito feliz com essa renovação até dezembro de 2027. Bruno Henrique ficaria livre no mercado. A partir já do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e poderia sair. BAP, ele já se manifestou várias vezes dizendo que o Bruno Henrique só não fica se não quiser, que por ele o Bruno Henrique se aposenta, enquanto ele aguentar jogar, ele vai jogar no Flamengo, ele está livre aí para jogar no Flamengo quanto tempo ele quiser. E aí, realmente, se oficializou essa assinatura de contrato, Ele chegou em 2019, ele já tem aí 17 títulos conquistados, Ele se tornou aí ao lado de Arrascaeta o maior vencedor da história do Flamengo. Ele tem 361 jogos, 114 gols marcados e 58 assistências no total. Bruno Henrique aí renovou com o Mengão. E o Flamengo agora só fica aí, com Everton Cebolinha, que tudo indica que saia no meio do ano, Tá na barca do Mengão, a gente vai falar já sobre isso. E Alexandro ainda não deu o veredito final sobre o que ele vai fazer, está aí para decidir pós-Copa do Mundo, mas querendo, o Flamengo vai renovar com o lateral esquerdo Alexandro. Danilo também ainda não deu o veredito. Ele só vai anunciar pós-Copa do Mundo se ele vai continuar jogando ou se vai se aposentar no final do ano. Ele não deu nenhuma posição concreta. E com isso, ele balançou o mercado de transferência. Ele deu uma balançada no mercado europeu. Por quê? Porque Danilo ainda tem mercado lá fora. Meu amigo, a gente está falando de jogador que está no auge psicológico muito bom. Você vê que ele soma muito com a zaga do Flamengo, distribuição de jogo, visão de jogo, parte defensiva, mentalidade, de continuar focado no jogo. Então é um cara que contribui muito e ele desperta aí o interesse real de Napoli, Milan e Porto. Tem 3 times aí de olho na decisão de Danilo. Se ele quiser ir para a Europa, ele tem mercado na Europa, mas ele escolheu o Flamengo e por enquanto ele é jogador do Mengão, mas no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, ele fica livre para assinar um pré-contrato. Mas lógico, conhecendo o Danilo, ele não vai fazer isso sem comunicar o Flamengo antes. Se fizer isso, vai ser como um acordo. Ele tem 34 anos
né? É mais novo que o Bruno Henrique e, sinceramente, ele tá jogando muito, cara. O Bruno Henrique, eu pergunto para você que é torcedor do Mengão, o que você acha? Vai render no Flamengo? E Danilo, deveria render ainda? Deveria ficar? Porque ele tem 34 anos, é zagueiro. É muito mais tranquilo, né? Vamos lá. Agora o Alexandre como lateral esquerdo é mais complicado, né? Mas tudo indica aí que Danilo, apesar desse balanço que ele fez no mercado, esse sacode que ele deu no mercado, ele vai renovar com o Flamengo pós-Copa do Mundo ou vai anunciar que vai se aposentar. Existe um plano de carreira, como eu já disse, né? Mbappé quer que ele fique no clube e tudo dando certo, se aposentando no Flamengo, ele vai sim ser preparado para uma função dentro do Mengão. Bom, uma ótima notícia para o Flamengo, também uma excelente notícia, além da renovação do Bruno Henrique, é Gonçalo Plata. Ele sentiu no final, né, o Flamengo ficou com -1 praticamente em campo, porque ele sentiu a coxa direita. Ele botou a mão numa esticada ali, sozinho, né? E aí o problema era pensando que poderia ser o músculo posterior da coxa. E aí eu até falei no vídeo de ontem que poderia chegar de 15 a 20 dias afastado. Então seria mais um jogador afastado devido, se fosse isso. Mas não é isso, não aconteceu. Mas ele fica à disposição, vai treinar também hoje, né? Viaja com o grupo, treina lá também na Colômbia, né? Nós já vamos falar sobre isso, vai treinar no CT do Atlético Nacional lá da Colômbia, o Flamengo. Já começa a preparação na quarta-feira, treinando no CT do Atlético Nacional da Colômbia. O Flamengo já viaja hoje e tudo mais. Bom, mas assim, a situação é a seguinte: Plata treinou normalmente, está treinando normalmente. Quem não está treinando ainda com o grupo é Lucas Paquetá e Pulgar. Porém, por se tratar de uma viagem casada, né, ou seja, quem for para a Colômbia vai direto para Porto Alegre, né, porque o Flamengo na sexta e no sábado já faz treinos no CT do Internacional para o jogo de domingo, né, que vai jogar domingo em Porto Alegre contra o Grêmio. Então o Flamengo viaja, termina o jogo, né, em Medellín, na Colômbia, ele já viaja para Porto Alegre para poder se preparar para o jogo contra o Grêmio. Então essa é a programação do Flamengo. Paquetá e Pulgar vão ser reavaliados, eles podem ou não viajar para a Colômbia. Se o Flamengo optar, Leonardo Jardim, a comissão técnica entender que é melhor, eles vão direto para Porto Alegre na sexta-feira. Então ainda fica a expectativa, mas de fato é que dificilmente Lucas Paquetá e Pulgar jogam na Libertadores da América, que será quinta-feira, tá? É uma coisa muito louca, né? O Flamengo vai jogar no domingo, aí como tem viagem, né, fica um pouco mais longo, joga na quinta-feira e depois domingo de novo, cara, uma coisa de maluco, cara. Fala pra vocês, esse calendário realmente é para detonar os jogadores. Bom, Barca no Mengão. Tá, vamos falar sobre a Barca no Mengão, mas antes eu peço para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, se inscreve aí e deixe seu comentário também, tá? O Flamengo já prepara aquela Barca de meio do ano e, cara, eu fiquei surpreendido, né? Renovou com o Bruno Henrique, tudo bem que tem o desejo do jogador, tem, né, a vontade do jogador de ir para jogar na Europa, fora do país. Ele já declarou esse desejo, embora ele seja flamenguista e goste do Flamengo, mas quem encabeça a lista é Léo Ortiz e Everton Araújo, com o Wallace e o Everton Cebolinha, que já falou que não vai ficar. Mas qual a intenção do Flamengo? É liberar espaço, né, porque o Vitão já vem aí sendo preparado para substituir o Léo Pereira ou Léo Ortiz, né? Ele já sabe disso, e o Danilo também, por isso o interesse, né, do Léo Jardim de que o Danilo permaneça no grupo. Mas o fato é que Léo Ortiz desperta interesse de times da Itália, principalmente pela questão do passaporte italiano que ele tem. Então ele não ocuparia a vaga de um estrangeiro no time italiano, ele seria, né, nato de lá, então assim, não tem nenhum problema. Mas Léo Ortiz desperta interesse. E o volante Everton Araújo, né, já se cogitou até Real Madrid, meu amigo. O moleque tá com moral. Até Real Madrid já foi cogitado. E o Wallace, que tem ganhado oportunidades, ficou no Flamengo, né, após aquele impasse com o Red Bull Bragantino,
acabou ficando no Mengão, mas não está rendendo. Entrou contra o Vasco, muito criticado pela torcida, porque o gol do Vasco nasce de uma jogada onde ele deveria estar fechando espaços e ele estava fresco, ele não fechou espaço e saiu aí o gol do Vasco, né, em cima praticamente da onde o Wallace deveria estar. E Everton Cebolinha, que já não vem sendo utilizado, né, eu já falei no vídeo de ontem também, que o Leonardo Jardim tem preferido aí Samuel Lino e Bruno Henrique, e para a vaga do Pedro, quando não tem, né, o Carrascal, porque o Carrascal acaba caindo pelo lado do Cebolinha ali, pelo lado do... o Carrascal cai dos dois lados e cai no meio também ali, jogando como armador, né, mas aí o Leonardo Jardim já não conta praticamente com o Cebolinha, né? Então assim, a barca está aí, tem Léo Ortiz, Everton Araújo, o Wallace e Everton Cebolinha. Desses 4 nomes, quem você faria negociação se você fosse diretor do Mengão? Me diz aí, torcedor do Flamengo. Situação complicada aí, se você for pensar que o Léo Ortiz tem sido o 10 da zaga, né? O ano passado arrebentou, esse ano, né, até contra o Vasco saiu muito criticado, muito vaiado pela torcida, né? Foi dado aí, né, alguns erros, né, dele aí, colocado na conta dele, mas o erro é coletivo, meu amigo. Você abre espaço ali, às vezes, uma vez ou outra o jogador pode entregar, mas assim, não acredito que tenha falhado tanto. Ele falhou porque ele estava dando, acredito que uma jogada de impedimento, igual ele já fez, né? Quando estava com o Felipe Luiz ainda, ele estava lento e aí acabava dando condições legais. Mas coisa do jogo, coisa do futebol. Me diz você aí, salvaria alguém dessa lista? Léo Ortiz, Everton Araújo, Wallace e Cebolinha. Lembrando que Everton Araújo e Wallace, pela idade, né, a negociação gira aí na casa de alguns milhões, né? Então assim, o Flamengo não vai perder essa negociação. Então Everton Araújo e Wallace é quase certo mesmo a negociação, e o Everton Cebolinha, que está em fim de contrato e não quer ficar no Mengão. Mas me diz você, torcedor do Flamengo, mais querido do Brasil, tiraria alguém da lista, incluiria Plata, Carrascal? Quem você colocaria nessa lista aí para poder abrir espaço na folha do Flamengo? Me diz aí, torcedor do Mengão, o mais querido do Brasil. Bom, essas são as informações do Flamengo de hoje, né? Semana de Libertadores da América, onde o Flamengo pode fincar de vez a bandeira na liderança do grupo. Importante esse jogo é importantíssimo, né? Importante porque Libertadores não permite erros, né? Então assim, nessa fase de grupo ainda dá para errar um pouquinho, mas mais para frente não dá para errar. Então o Flamengo briga aí para se distanciar e se manter, se firmar como líder do grupo A, e vai para a Colômbia jogar. Já hoje já viaja para a Colômbia. Essas são as notícias do Mengão. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixe os seus comentários e compartilhe os nossos conteúdos. Então, compartilhe mesmo, vai mandando naquele grupo do WhatsApp, de Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, manda lá, vai mandando e nos ajuda a dar aquela moral, aquela força que só você, torcedor do Mengão, pode nos dar. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.